Mas programa Sem Noção no ar hoje é terça-feira, programa de número 1569. Inventei agora, mas é mais de 1500, né, ô Pedro? Quero mandar um abraço também pro Gustavo e para quem? Como é que é o nome do outro? Lucas Rodolfo, que me deixou várias vezes na mão aqui. Ele é estagiário, mas por isso que ele está aprendendo. E logo mais ali na frente ele vai estar muito bem. Câmera 2, que hoje eu recebo com o maior prazer do mundo. Prazer, é todo meu. O jornalista Dejair Krumenan e também meu primo. Claro. Né? Sempre a família está por perto. E eu já citei mais de 1 milhão de vezes aqui nesse programa, que foi a primeira vez que eu fui num... Não, eu podia dizer que tu é jornalista, ator, diretor, secretário. A gente vai falar durante o programa. Claro. Mas eu sempre citei aqui, Deja, que a primeira vez que eu fui num teatro na minha vida foi para ver lá os Saltimbancos. Que ano foi isso? Foi na década de 70, eu tenho a impressão que em 77 ou 78. Foi 78, cara. Porque eu era um pequeno jovem de 2 a 3 anos. Eu acho que era um pouquinho mais pra frente. Ou foi na década de 80, porque o Saltimbancos durou... Eu ia dizer? Durou 18 anos. Dá licença de eu tirar a máscara? Claro, pode. Eu já fiz as 2 vacinas. Então tá bom. Estamos longe aqui, né? Então... O Tarcísio Meira fez as 2 também. Mas não queria te deixar apavorado, mas é só um toque, né? Mas a Glória Menezes fez as 2 e tá aí. Tá aí, vamos lá. Década de 80 também, acho que foi na década de 80, né? Porque a gente ficou 18 anos com a peça em cartaz, né? Houveram 4 montagens, né? A gente renovava o elenco e tal. Até que a última montagem... Eu acho que era com a nossa saudosa, com a Maria Cristina. Com a Cris de fazer o papel do cachorro. Acho que era aí. Foi nessa aí. E aí no final mesmo eu montei com crianças de 3, o mais novo tinha 13 e o mais velho tinha 9. Eu fiz uma piezada mesmo. Uma montagem, assim. Eu tinha um grupo de pais que eram fãs da mini peça. Saltimbancos, vamos dizer assim, né? Era um mini Saltimbancos. E não é que a gurizada se deu muito bem, sabe? Eles fizeram, assim... Para te ter uma ideia, na estreia do espetáculo, nós tínhamos 120 lugares na CEMEC 2, hoje Teatro Quinho Nazário. Nós tínhamos 120 lugares. Nós fizemos só para os convidados de cada um dos atores, né? Lotou. Né? E aí, quando inaugurou o Teatro Pascoal Carlos Magno, nós fazíamos parte da programação. A nossa apresentação era às 16 horas. Ficou na rua uma lotação que estava dentro. Áureos tempos, né? Que legal. E aí nós tivemos que fazer 2 espetáculos naquela tarde, né? Eu reuni a criançada e os pais e perguntei para eles, vocês topam fazer mais uma? Né? Mas foi uma festa, porque eles adoravam fazer, né? E aí a gente fez um intervalo de 15, 20 minutos, servimos lanche para eles, retocamos maquiagem e tal. E aí fizemos 2 apresentações na inauguração do Teatro Pascoal. Vocês estão falando de década de 80? Isso foi em 81. Podemos dizer, Deja, que naquela época o povo estava sedento por cultura, por apresentações, era um teatro que estava vindo novo, o que tu vê na relação de lá, naquela época, para hoje? Porque hoje a gente não tem. Hoje a gente tem teatro, mas a gente já abriu agora, mas a gente tem um teatro lá que se paga mais caro, que é na Fevale. Mas qual é a relação que tu faz ao público? Tu tinha uma plateia inteira lá de fora esperando uma próxima apresentação. Eu diria que, assim, houve um trabalho muito forte naquela época, especialmente na década de 70, quando a gente criou os festivais de teatro. Quem que era o prefeito? O prefeito começou com o Miguel Schmitz. Foi em 75 que foi o primeiro festival estadual estudantil de teatro. E o prefeito era o Miguel. Até lembro que eu tenho fotos dele com o Pascoal. A gente tem várias fotos, tá? Hoje nós vamos mostrar algumas fotos. Depois nós vamos botar muita foto aqui que tá com os guris fiquei muito gordo lá. Nós ficamos, cara. Mas não foi bom. Depois eu vou pedir para os guris ver se... Não dá para dar um negócio... Não dá, né? Não dá. Fazer uma edição da... Mas então, naquela década de 70 e 80 que começou essa movimentação toda do teatro. Nós chegamos a ter, Pablo, em 78, 79, por aí, quando a gente criou o Festival Interno de Teatro, né? Porque tinha o estadual e só participava do estadual o meu grupo como convidado. Por eu ser o organizador do festival,
eu achava que não era legal eu concorrer. João. Então a gente era o grupo que fechava o festival no domingo à noite, na noite de entrega dos prêmios. Mas o festival tomou conta da cidade, porque os grupos que vinham de fora, nós não tínhamos hotel na cidade, né? Tínhamos esses hotéis pequenos, assim, da rodoviária, ali no São Luís, no centro e tal. Nós não tínhamos onde hospedar os artistas, né? Os estudantes. O que a gente fazia? Nós tínhamos muita participação do NH naquela época, com o apoio do Aurélio, do Lelo e da Ivânia, Sim. que era a colunista de artes do jornal. A gente fazia campanha via jornal para que as pessoas hospedassem nas suas casas os artistas. Os artistas, que legal. Então, isso foi criando na comunidade a formação gosto, né? de plateia, o gosto pelo teatro, porque lá na Santo Afonso o grupo de Itaqui estava hospedado, por exemplo. Em Hamburgo Velho estava o grupo de Estrela, o grupo, enfim, né? Então aquilo espalhava na cidade. A cidade abraçou os artistas. E as famílias que abraçavam, que recebiam esses artistas, estudantes, eles queriam vê-los no palco, né? Então nós tínhamos um público enorme. Na noite de estreia do primeiro festival estadual, que foi em 1975, o FET, foi no Aliança, na Sociedade Aliança. E a Sociedade Aliança, naquela época, Pablo, era muito longe do centro, né? Sim, era lá distante. Nós não tínhamos a Avenida Nicolau Becker, nós não tínhamos... Era distante, né? E a gente superlotou o teatro, né? Foi super... Tinha gente de pé, gente esperando na rua. Muita gente. Foi Isso também década de 80? Isso na década de 80, né? Não, de 70 ainda. 70, eu ia dizer, porque já tinha 75, ali, né? 75. Então foi isso. E aí foi crescendo. Nós acabamos, assim, na entradinha de final da década de 70, nós acabamos criando o Festival Interno de Teatro. Por quê? Nós tínhamos na cidade, em 1978, 79, na cidade, 23 grupos de teatro. Meu Deus. Tá? Nem vamos falar quantos nós temos hoje, né? A maioria nas escolas, né? Por quê? Porque a criança que estava na escola e que a família abrigava um ator, acabava se interessando. Se engajando ali na coisa. E levava aquilo para a escola, né? E aí, através do trabalho também, eu fui diretor de cultura da secretaria, naquele período do governo Eugênio Nelson Hitzel. A secretária da Educação era a Sueli Copete, a professora Sueli Copete. Nós percebemos isso e a gente começou a incentivar as escolas a criarem grupos. A criarem os seus grupos de teatro, né? Aí entrou Quinho Nazário, Hilário Casper, na formação de novos talentos. Isso o seu Lorival já estava na ativa. O Lorival foi o grande precursor, né? Começou com o Teatro Experimental Aliança, bem antes da gente começar com o movimento estudantil. E nós, o que a gente fez quando nós resolvemos tomar conta desse movimento? Sim. Nós procuramos o Lorival, né? O Lorival vinha fazendo sozinho, com o apoio do Aliança e o grupo da ABB, que era a Associação do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil. E aí o Lorival veio para o nosso grupo, né? E aí juntou as duas forças, a nossa estudantil, a dele que vinha com o teatro amador, né? E a coisa foi crescendo, chegamos a 23 grupos de teatro. Meu Deus, deixa eu perguntar uma coisa, Deja. A gente sabe que não é um cara tão velho assim para falar que na década de 70 tu já estava engajado aí com teatro e tudo mais. Quando que começou o jovem Dejair lá atrás ter esse gosto por isso, cara, e começar a atuar já, tá lá nas cabeças, né, diretor e depois... Eu tinha quando, assim, o primeiro trabalho que eu fiz no teatro foi no ginásio Leopoldo Petri, lá na Santo Afonso, perto da antiga Enco lá. Agora, pausa. Agora, bota uma música tipo... Como é que é? Como é que é aquele negócio do Faustão que ele tem lá, que ele faz um quadro? Como é que é? Aquele quadro do... O que chama a família? Sim. Uma coisa. O que o seu Otó e a dona mãe Silvia falavam do Dejair, cara? Queria se meter a teatro e coisa. Eu sempre digo que a culpada disso tudo é a minha mãe. Porque era uma figura, né? Era uma figura, dona Silvia. Engraçada. A mãe, assim, ela sempre incentivou, né? E a mãe e o pai eram festeiros da igreja,
que chamava festeiro, fazia parte da comissão da Igreja Sagrado Coração de Jesus, que fazia as quermesses. Ela me levou num bingo lá uma vez. Na igreja. Aí a mãe cuidava das tortas, da tenda das tortas, os bolos, os doces e tal. E a tenda dela era na frente do palco que tinha no ginásio lá. No ginásio não, era um galpão da igreja. E nós éramos pequenos, eu e meu irmão, né? O Silvio. A mãe botava a gente dormir no palco, nos bastidores. Ela fazia uma cama lá nos bastidores e a gente dormia ali. Enquanto ela estava ali na função. E ela vendendo os doces. Eu digo, então, que ela é a responsável. Ela te botou no palco a primeira vez. Me botou no palco a primeira vez para dormir. E depois, assim, e eu sempre gostei disso, né? Assim, eu gostava de ver na televisão, programa de auditório, e eu caminhava, assim, 2, 3 quadras para assistir, que a única televisão que tinha no bairro era num bar. Né? Que ia lá. E aí uma TV preto e branco, tinha um programa chamado GR Show, que era do Glênio Reis, que era o nome do apresentador. E era sábados à tarde. E eu, todos os sábados, ia lá no bar, a dona do bar já era minha amiga, eu tomava uma sodinha Cássio. Quantos anos tinha, David? Eu tinha, naquela época, eu acho que uns 9, 10 anos, por aí, era piazinho, né? Sim. E aí eu comprava uma sodinha Cássio, que era a limonada que a Bebidas Cássio produzia, para comprar alguma coisa para poder ficar sentado. Aí aquela sodinha durava a tarde toda para eu assistir o tal do... E assim a coisa foi começando. Daí eu fui... E seu Otó? O pai sempre foi muito assim... ele apoiava, assim. O pai era uma espécie de meu... eu era o ídolo dele, sabe? Por quê? Porque eu sempre gostei mais de estudar que o meu irmão mais velho. Meu irmão começou a trabalhar mais cedo do que eu. Se destacando. E aí o pai me apoiava assim nas minhas loucuras, né? Mas antes disso ainda, passando a história das tortas ali do palco da igreja, surgiu na cidade o tal do gira-gira, que hoje é o Teteco, o Teleco, o Circo Mambembe de alumínio. E eu queria ir todas as noites assistir porque era teatro, né? Aí tem era tipo uma TV ao vivo para ti. Exatamente, era uma TV ao vivo, né? Auditório, aquelas coisas assim. Aí a minha mãe me levava, né? Às vezes o pai, né? E a gente era pobre, não tinha recurso, né, para pagar ingresso praticamente todas as noites, assim, de terça a domingo que tinha. Às vezes eu ia na matiné ainda, no domingo. Aí a mãe me levava no colo, mas eu já tinha aí uns 7, 8, assim, né? Já era, acho que maior que o Pedrinho teu. Aí a mãe me levava no colo e as pernas arrastando, eu sempre fui grande, né? Aí no terceiro dia que nós fomos, o porteiro disse para ela assim, a senhora pode largar o menino que eu não vou cobrar. Coitado. E assim começou, né? Mas a primeira peça mesmo que eu dirigi, montei e tal, foi no Leopoldo Petri, numa festa junina, um casamento na roça. Foi o primeiro trabalho, então, que a gente vai fazer assim, ó, tem muita coisa, e eu acho que o mais fácil, para saber onde é que tu já teve inserido dentro da nossa cultura aqui da cidade, aqui, falando de jornalismo, falando de cultura, falando de política, a gente vai fazer o seguinte, quem chegou agora, tô aqui com o Dejair Krumena, o Deja, né? A gente vai pro intervalo, não sai daí na volta, cara, a gente tem cada foto ali, que o Gustavo vai colocar pra gente, ou o Lucas ali, é Lucas o nome dele ou... É Lucas. Que daí a gente vai falando em cima dessas fotos, e que eu fiz questão de que tu separasse algumas fotos. Que tem algumas coisas contando. Tu tem um acervo, e tenho certeza história. Que tem muito mais, né? Mas selecionou alguma coisa. Então não troca o canal que a gente já volta. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
Não, mãe, ele tá aqui ao vivo. Programa Sem Noção de Volta. Minha mãe me ligou, disse que eu vou ligar pro Deja, ele tá na TV. Eu disse, não, mãe, ele tá aqui. Não precisa ligar pra ele, já tá aqui Já tá na aqui. TV. Tá bom, Não, beijo, mãe. só falta o Pedro agora para amanhã observar a minha camisa, né? Sim, teu fã, né? Meu fã, meu Pedro, fã, teu meu fã. Cara, quem chegou agora, tô com o Dejair Kruman aqui, um dos ícones aqui da nossa cidade, principalmente falando em cultura, engajamento dentro da cultura, jornalista aí que a gente tem muito carinho. Deja, a gente separou, tu separou, né? Umas fotos. Eu queria que o Gustavo fosse colocando e a gente falando em cima das imagens. Fala um pouquinho, olha só essa foto, cara. Nessa aí eu estou recebendo a medalha do Sesc Centenário da Imigração Alemã, em Novo Hamburgo. E ali tem... Cara, não te achei ali. Lá o prefeito colocando a foto... Lá no cantinho. Lá no cantinho, aquele casaco do... Xadrez. Xadrez daquele que tinha um personagem de uma novela, como é que é? O Mário Fofoca. Mário Fofoca, isso aí. Exato. Ali tem o seu Vergara, seu Milton Vergara, o Vitor Nicolau Kerbes, o seu Antônio Cavazotto, o Alceu Mosman, aqui de branco. O do lado dele era vereador na cidade, que eu não lembro dele agora. É tudo gente que participou da comissão do Sesc Centenário Passa aí, da Imigração. Gustavo, passa aí. Olha aí. Isso aí era Uma encenação. Um dos eventos de Natal. Para vocês verem, na foto bem de baixo ali, a gente está dentro do chafariz. E o público lá vai ir até nas bancas, mais ou menos. Olha só. Tá? Para assistir Muita gente, os nossos eventos de Natal. Passa, e Gustavo. o elenco ali atrás, né? Tá ali, lá em cima. Isso. Ali é tudo elenco ali. É tudo elenco que está na fila ali com o Fernando Rodenbusch na frente, com o cajado. Não acredito. Tá não, vendo? para aí, Gustavo. Vamos ter que tirar, Aquele de cabelo preto ali com o cajado é o Fernando Rodenbusch. Esse Olha ali, cara. Era feio até quando era criança, cara. Vou tirar a onda dele. Muito bom. Passa aí, Gustavo. Aí foi a primeira Feira Nacional da Criança. Foi um evento feito com a Fundação Evangélica, que o professor Sarlé era o diretor, e a FENAC e o jornal NH. Tu foi um dos primeiros MC de Novo Hamburgo, né? Mestre Cerimônia. Mestre Cerimônia de Novo Hamburgo, eu fui... E aí está o Ike do meu lado, que hoje é meu afilhado, o Ike Mas, é Carlos Henrique Mas Filho é o nome dele. Olha aí. E na feira ele foi a única pessoa, na abertura da feira, que fez discurso. O governador Amaral de Souza, o prefeito Ritzel... E ele falou? Ninguém falou, só ele fez um discurso. Muito bom. Passa aí, Gustavo. Olha só, cara, isso aí é Aqui muito é o Saltimbancos, né? Nos bairros, essa apresentação é lá em Canudos, na esquina da Bartolomeu de Guzmão com pertinho da UPA, na esquina de cada UPA tinha uma praça, trailer. não? Uma praça, né? Exatamente. Uma noite a gente apresentava, Quem que era a gata? A gata era a Rejane Ziles, nessa apresentação aí, que hoje está no Rio, né? Faz cinema lá no Rio. Legal. Trabalhou com a gente aí. Aí é um festival interno de teatro, o primeiro, eu acho. Olha só, cara. Aquele palhacinho é o Ike também. Onde que é isso, Deja? Isso é no Atiradores. Atiradores. Tem Antônio Rolfel ali de barba, que era do júri. Ele hoje é o presidente da Fundação Teatro São Pedro. Olha só que legal, isso é uma cara. tarde de sábado, uma das apresentações das peças infantis. Passa aí, Gustavo. Isso aí também é um festival interno de teatro. A peça B em cadeira de rodas. O Everton, que está no chão, hoje é o dono e o concessionário. Ele tem a concessão da Rede Record no estado de Rondônia. Bah, que massa. Na capital Porto Velho. Esse de pé ali, quem era? De pé é Fábio Moraes. Ele é psicólogo hoje, trabalha na prefeitura e tem um consultório. Que ano isso? Esse foi 78, se não me engano. 8 ou 9. 8. Passa aí, Gustavo. Aí uma peça que a gente montou, esse fazendo o velho é o Sérgio Santana, que hoje é professor de História na USP, em São Paulo, o Ike e a Ana sentada lá. Tu agenciava o Ike, né, Deja? O Ike eu era meio que padrinho Tu era o... Como é que se diz a... como é que chama? O empresário. Empresário, isso aí. É. Passa lá, Gustavo. Aí a primeira... Olha aí, cara. No primeiro FET, no Aliança, tem também celebridades aqui. Esse primeiro, dormindo aqui, é o Pascoal Carlos Magno. Olha aí, cara. Do lado é Enio Stabile, que era um dramaturgo gaúcho que já morreu. Lorival Pereira, no júri, de branco. Térgio Damasceno Ferreira, de óculos. E o último lá com a mão no rosto é o Ronald Hadi, um grande amigo nosso, dramaturgo também, que faleceu. Agora
tem 3, 4 anos que ele Isso faleceu. é onde, Deja? Aliança também. Aliança também. É, uma das noites do FET. Festival Estadual. Passa, Gustavo. Isso aí é uma cena de transe, que é uma peça do Ronald Hadi. Eu sou o que está no meio ali, o mais comprido, deitado. Eu ia dizer, tu é o maiorzinho ali, né? É, o maiorzinho sou eu. Essa peça encerrou o festival, do primeiro festival estudantil de teatro em 75. Olha só. Transe, o nome dessa peça. Passa aí, Gustavo. Essa aí é a cerimônia da pedra fundamental do Centro Municipal de Cultura, onde tem o Teatro Pascal Carlos Magno. Está o prefeito da direita do seu telespectador, é o prefeito, o Scheffel, Dona Sueli Coppetti, Dona Liene Schitz, Vera Amaral, e esse ali era um servidor, eu acho, da prefeitura. Scheffel está ali no caso porque ele fez ali O Scheffel, porque depois dessa cerimônia, nós fomos para a galeria onde hoje é a Fundação Scheffel, para a inauguração da Fundação, que também legal. Foi feito na nossa gestão naquele período. E ali aquela caixa que ele está fechando, tá os documentos da época. Documento, moedas, dinheiro, jornal. Isso existe até hoje. Está lá. Tá enterrado lá embaixo do Centro Municipal de Cultura. O dia que demolirem aquele prédio... Vai se achar isso. Essa caixa de metal tá lacrada. Tem toda a história daquela época ali dentro daquela caixa. Ah, que bacana, cara. Que legal ter essa ideia, né? Aí é o início da construção. Aí a construção do Centro Municipal de Cultura, eu já não estava mais como diretor de cultura da SEMEC. Eu sou aquele do meio lá com a prancheta na mão, escrevendo. Eu tinha voltado para as minhas funções de repórter no jornal NH. A estrutura ali das arquibancadas. Do auditório, né? Ah, que legal fazer parte dessa história, né? Foi. Passa, Gustavo. Muito legal. Aí a peça, já no segundo Festival Estadual de Teatro, a peça chamada A Fossa, também do Ronald Hadi. Também tem o Rodenbusch ali embaixo, na terceira foto, segurando o caixão. O primeiro ali foi o primeiro trabalho de teatro do Fernando. Esse ali é o primeiro na frente? É, primeiro trabalho, o Fernando ali, o primeiro. Olha só. A foto do meio, nós estávamos em Lages, Santa Catarina, a 2 graus negativos. Tinha 8 pessoas na plateia e nós tínhamos aquele povo todo em cima do palco. Bah. Era tão frio que o público não foi para nos ver. Tinha ingresso vendido antecipado com a lotação do teatro. E era muito frio. Era muito frio, 8 pessoas foram assistir. E lá em cima uma outra cena. Lá no fundo, na primeira foto, está o Everton Leone, aquele que eu falei que hoje é o dono da TV Record em Rondônia. Ele fazia o papel do padre. Passa aí, Ernesto Cor, Lisete. Olha só isso aí. Isso era um outro evento... É na ginástica. Na ginástica, que era um evento da Sociedade Ginástica, onde eu fui diretor de cultura da ginástica também, num determinado período aí da minha vida, que eu não me lembro o ano. E a gente promovia um baile infantil, só tinha criança. Que até hoje existe, né, o baile infantil da ginástica, né? Claro, não tem essa proporção que tinha antigamente. Tem, A gente pensava assim, começamos lá no centro, onde hoje é a Casa Hartz lá, né? Aí nós pensamos, vamos botar umas 200, 300 pessoas. Tinha 2.000. Eu ia dizer, tem uma multidão ali, né? Aí a gente teve que trocar de lugar no segundo. O ginásio é enorme, né? E fomos para o ginásio lotado também. Assim, tudo agorizado, que hoje já está crescido. Hoje já tem uma certa idade. Chamava Baile da Pop. Era a Ivânia, o Bexiga, que era ele tinha uma... E depois não virou, não foi por causa disso da Pop do jornal também? É a Pop do jornal. Né? Então era o jornal NH com a Pop. Isso. Que virou a Popinha, que eu quero dizer. Exatamente. Eu com a Sociedade Ginástica e o Bexiga, que era fotógrafo do NH e nosso amigo, ele era um DJ na época. Ele tinha a Status Band. Status Band, Tá? Que legal. Passa aí, Gustavo. Aí é uma cena... Olha aí, cena também do Sesc Centenário da Imigração Alemã. Eu posso dizer que esse chão aí onde tu tá pisando é ali onde eles refizeram o antigo? Exatamente ali. Ali está a esquina do antigo Café Avenida, atrás. Exatamente. Para quem tá... A gente está assistindo como se estivesse na banca 8 ali, na primeira banca. Exatamente. Tá ali, tem só 2 minutos? Tem só 2 minutos, o pessoal avisou. Não, mas vamos tocar à frente, vamos tocar para frente. Então é uma das fotos de um trabalho que a gente fez naquela época de teatro também. Passa aí, Gustavo. Aí nós, depois do desfile, fomos para a ginástica para almoçar. Todo mundo caracterizado de personagem, com o prefeito, o presidente da Câmara.
Aquele de Bengala ali é o Joel Garcia, que representou o Borges de Medeiros, que era o então governador, e o governador da época, o Simval Guazelli. Passa, Gustavo. Não, aqui não é o Rodenbusch, volta. Rodenbusch de novo. O Rodenbusch, Pedro. Não, vou ter que tirar a onda do Rodenbusch, cara. Que bicho bem feito, tá louco. Passa aí, Gustavo. Aí o Saltimbancos. Olha aqui, nossa saudosa, aqui eu tô enganado. É a Cris. Aqui na foto do meio, a primeira da direita. E lá em cima também, de branco. Da direita para a esquerda, a foto do meio. Em cima também, da direita para a esquerda, nossa saudosa Maria Cristina, aqui minha prima também nos deixou. Nos deixou aí, vítima de Covid. vítima da Covid. Ela deve estar assistindo a gente fazendo essa homenagem aí para ela. Passa, Gustavo. Olha aí, cara. A encenação, o Ernesto Cor, que chegava para avisar que o... Ernesto Coca é o tio do Isur, cara. É o tio do Isur. É, né? O tio do Isur, irmão do Nelson. Isso aí. Bah, que legal, cara. Ele era um colono que vinha de Porto Alegre avisar a Comissão de Emancipação de Novo Hamburgo que o governador tinha assinado a Emancipação de Novo Hamburgo. Passa aí, Gustavo. Aí Dona Sueli Copete colocando a urna, a caixa no buraco, tá? Lá atrás de um óculos fora de moda e um microfone sou eu. Aqui é o Eugênio? O Eugênio Ritzel e o Tércio Damasceno Ferreira. À esquerda, né? Eugênio Nelson Ritzel. Passa, Gustavo. Aí, na sequência daquele dia, a inauguração da Galeria Sheffield, da Fundação Sheffield. Tá? Eu estou aqui no canto, de óculos em cima do nariz. Sim. Eu era o cerimonialista. A pressa é tua, Gustavo. Vai indo. Olha aí, cara. Aqui, Obras do Futuro, Centro Municipal de Cultura. Essa foto aí tá muito bacana. Foi naquele dia também, tem celebridades ali que já não estão mais entre nós. Aí eu e o prefeito também, com a caixa. Lá atrás, a saudosa banda municipal Arlindo Ruggeri. Isso aí é um evento de Natal também, que o Sermão da Montanha do Simeão, na história bíblica, era lá em cima da concha acústica. Na concha acústica, para quem não sabe, é logo ali onde tem o nosso... Hoje tem um terminal turístico, receptivo turístico. Recebe algum turista, será? Não, hoje é sede da Guarda Municipal. Exatamente. Esse é o convite para a inauguração da Fundação Sheffield, da galeria, depois de restaurada, que foi restaurada na nossa administração. Olha só, cara. Isso eu fazendo uma entrevista. Tá ali dentro mesmo? Estou dentro da jaula, com 5 tigres asiáticos, no circo Vostok. Uma cara assim que não tá com medo? Não. Olha só. Saltimbancos na rua, a gente fazia muito isso, tá a Cris de novo lá. Olha aí, cara, que legal. A gatinha é a Kelly, minha sobrinha. Sim. Essa formação eu assisti com certeza. Tu assistiu. Olha aí. Que ano é isso? Que a Kelly tá bem grande. Da Kelly já era nos 80 e poucos. Lá eu ia dizer, por 80, a Kelly tá grande ali, Tá grande né? ali, acho que já era 89, por aí. Cara, olha que foto bonita, isso aí era o nosso grupo de teatro posando para o Marciano Schmitz, que fez um quadro exatamente dessa cena. Esse quadro tá na prefeitura, se não me engano. Essa é a foto, né? Essa é a foto que ele estava retratando, desenhando os artistas. E esse era o meu grupo de teatro. Olha aí. E ali é eu na Globo fazendo figuração. Fazendo a figuração na Globo. Sim, isso mais recente, né, Deja? Esse é mais recente agora. Isso aí é a Cris entrevistando os menudos. A Cris era fãzoca, né? Daí eu consegui, com a produção, que a gente entrasse no hotel e nós fomos na suíte onde eles estavam e entrevistamos os menudos. Que legal, cara. Eu sabia dessa história, não me lembrava. Foi no dia da estreia desse último, que é famoso aí. Do Rick Martin. Do Rick Martin, o dia que ele estreou. Que legal, cara. Aí era o dia do vizinho, uma promoção do NH, ali de costa tá minha mãe, a banda Arlindo Ruggeri. Olha só, que massa. Passa, Gustavo, para nós botar tudo. É muita foto. Aí estamos nós, é isso aí. Que bom. Cara, sensacional. Os guris já falaram, já passamos vários minutos. Deja. Se eu abrir a mala, vai uns 3 programas, mais ou menos. Não, eu ia dizer para ti, imagino que deve ter de foto. Tenho muita coisa, muita coisa. Que legal. Muito obrigado por ter me e falta mais, falta muito mais, a gente falar muito mais das tuas ações aqui pela cidade, pela cultura da nossa cidade, né? Então, se tu quer falar de cultura, convida o Dejair para tu aprender um pouquinho sobre cultura. Se tu acha que tu sabe um pouco de cultura, esse cara aqui já pode dizer que fez parte da... Meu Deus do céu, de tudo, né? Para encerrar, assim, tem gente que diz que eu só falo do passado, e que quem tá preso no passado é museu, né? Eu adoro ser museu, pode me chamar. Não, mas vamos combinar, né?
um passado que a gente gostaria que fosse um presente aqui nosso, né? De mais Obrigado. cultura, de mais oportunidade para as pessoas verem mais a arte, né? E acessível, né? E eu não te respondi rapidamente, então. O comparativo de antes e hoje, né? Antes nós não tínhamos burocracia na cultura. Hoje nós perdemos muito tempo preenchendo editais e respondendo editais e levando documentação para serem avaliadas e avaliadas, e o tempo vai passando e não se faz quase nada. Nós temos excelentes atores, nós temos excelentes grupos, nós temos uma secretaria com uma estrutura, mas tem alguma coisa emperrada numa coisa chamada burocracia. Burocracia, é verdade. Tem muita gente querendo trabalhar, né? Querendo mostrar, trabalhar e não consegue porque... A burocracia tranca toda a cultura, tudo. Né? É isso. É isso aí. Tá dada a mensagem. Espero que vocês tenham gostado do programa. Continue com a nossa programação. Indica para um amigo, anota aí, vai no YouTube, procura esse programa, manda para o teu amigo. Fica com a nossa programação aqui da Vale TV. Um grande abraço, beijo, tchau.